A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Como sempre, trazendo uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Bom, a palavra de hoje ela está mais em tom de estudo bíblico, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre a psicologia do corpo de Cristo. Nós estamos numa série falando sobre a família e nessa semana, nesse ponto da série, falando sobre a união. Tá? Então, trouxemos uma introdução no vídeo anterior e agora eu quero estender um pouco mais essa questão da união, falando da psicologia do corpo de Cristo. Vamos ler um texto bem conhecido, que é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, onde Paulo está dizendo: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então Paulo ele vai profundo, né? Ele vai longe. Ele diz que se você não sabe cuidar da sua casa, você também não sabe cuidar da igreja de Deus. E isso é interessante, porque quando você não sabe cuidar da sua casa, mas você ama a sua família e você quer uma boa família, o que você faz naturalmente? Como diz um velho ditado, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, quem não quer vai dar desculpas e mais desculpas até que o divórcio chega. Agora, quem quer vai dar um jeito, ele vai aprender, ele vai buscar conselho, ele vai abrir mão da razão pelo bem, da paz, da união. Então, se você quer, você vai trabalhar para unir a sua família, você vai correr atrás disso. E é isso que Paulo está dizendo. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como que ele vai cuidar da igreja de Deus? Se nem com a sua família você se importa, se você não se preocupa nem em salvar o seu casamento, em ter os filhos exemplares, você não está nem aí para essas coisas. Você acha que é a sua esposa que tem que fazer, o seu esposo que tem que encantar você todo dia? Ou é os seus filhos que têm que se virar e a escola tem que educar eles, a igreja. Você não está nem aí para a sua família. É isso que Paulo está dizendo. Então você não serve para cuidar da casa de Deus. Então Paulo está dizendo que tem que ser alguém que luta pela família, para que ele possa lutar também pela igreja do Senhor. A Bíblia, ela aponta que nós devemos ter o máximo de cuidado com a igreja do Senhor, pois ela é o modelo para todas as famílias que juntas formam o corpo de Cristo. Então, Paulo ele compara a igreja com o corpo, 1 Coríntios 12, 12. E assim, isso aqui todo mundo sabe, o corpo ele é formado por vários membros, cada membro tem uma função diferente. Da mesma forma, é a igreja formada por várias pessoas, cada pessoa é diferente umas das outras, com talentos diferentes. Então vejam 1 Coríntios 12, 27. E Paulo ele revela que esse corpo formado pela igreja é o corpo de Cristo. Porém, qual é a importância disso para a união da família? Uma vez que nós estamos falando da união da família, qual é a importância disso? É simples. É simples. Existe família sem igreja, mas não existe igreja sem família. Então, família forte, igreja forte. Famílias fracas, igreja fraca. A família, ela foi criada por Deus primeiro. E depois que existe família é que pode existir igreja. E a igreja do Senhor, ela pode ser formada por uma ou por várias famílias. Tá? E é a união da igreja que vai refletir na união da família. Paulo ele entendia tão bem essa conexão entre igreja e família, ele tinha uma compreensão tão forte disso, que ele disse para Tito e para Timóteo: olha, o segredo é o seguinte, só levanta ministro se estes forem ministros de pessoas de famílias fortes. O que é uma família forte? É uma família exemplar. Então, se ele tem uma família exemplar, é esse aí que você vai levantar, que você vai separar.
para ministro, para diácono, para trabalhar na obra de Deus. Então Paulo ele tem essa compreensão. Porque Paulo ele sabia que a família dos líderes da igreja são modelo para todas as demais famílias da igreja. Não tem conversa. As mulheres da igreja vão dizer, se a esposa do pastor pode fazer, eu também posso. Não tem outra. Os jovens vão dizer, se os filhos do pastor podem, a gente também pode. É isso que vai acontecer. Ah, se o meu pastor fez, eu também vou fazer. É assim que funciona. Então, a família do pastor e dos obreiros, a liderança da igreja, essas famílias precisam ser fortes, porque elas são modelos para todas as outras famílias na igreja. E Paulo ele vai continuar dizendo. Uma das coisas que ele fala no versículo 2, 1 Timóteo 3, é que precisa ser marido de uma mulher só. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o exemplo precisa vir desde o início do casamento. Desde a união dos dois. Marido de uma mulher só. Se for marido de duas, se teve muita atrapalhação na vida, muita complicação com mulheres, ele não pode ser líder da igreja. Paulo está dizendo que tem que ser marido de uma mulher só. Por que ele não disse assim, tem que estar tudo bem no casamento? Por que ele não disse algo parecido com isso? Não, ele disse marido de uma mulher só. Se é uma, é só uma, mas ele reforça, né? Marido de uma mulher só. Isso quer dizer um casamento puro, único, um casamento equilibrado, onde o homem e também a mulher não têm passado sujo. O que é o passado sujo? Traição, adultério, pensão, está pagando um monte de pensão, filhos de vários relacionamentos. Esse passado sujo ele pode acabar sendo usado como ferramenta nas mãos de Satanás. Porque fofoca também é uma ferramenta. Esse passado sujo pode ser usado por Satanás para destruir a família dos líderes da igreja ou para influenciar para o mal as demais famílias da igreja. Olha, o seu pastor aí pregando santidade, falando, mas no passado fez isso, fez aquilo, né? Já traiu a esposa não sei quantas vezes, está pagando um monte de pensão, tem filhos espalhados pelo Brasil todo. Então, a recomendação de Paulo não é que isso seja totalmente desaprovado um pastor nessas condições, porque Deus ele perdoa os nossos pecados, apaga, né? Mas a recomendação de Paulo é que a melhor situação, se você tem alguém que é um exemplo no casamento de uma família forte, por que você vai separar alguém que está todo bagunçado? Não faz sentido. Então, olha na igreja, analisa, procura ver se sabe governar bem sua própria casa. Tá? Então, entre esses que governam bem a casa, eles é que são candidatos para serem separados ao ministério. Não faz sentido você levantar um monte de pessoas que está com várias complicações na vida e não levantar aqueles que estão tendo um casamento exemplar. Não faz nenhum sentido. O Paulo ele está dando um segredo e ele está mostrando que existe um jogo aí, uma psicologia, né, que você tem que pensar. A família do líder tem que ser forte, porque é modelo para as demais famílias na igreja. E Paulo ele continua dizendo, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não cobiçoso, de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento. Ele continua falando, e você perceba que essas qualificações, algumas são individuais, mas a maioria a maioria delas, o homem só vai conseguir provar se ele for casado, se ele tiver uma família. Sabia? Como que ele vai provar que, por exemplo, ele não é espancador, se ele mora sozinho? Não tem como provar isso. Certo? Então, não espancador, não cobiçoso, top e ganância, mas moderado. Como é que vai provar que o camarada é moderado? Você precisa olhar ele tem que ter uma família para ele ser provado nessas questões e aprovado. Aí, estando aprovado, sim, ele pode ser separado para fazer parte da liderança da igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Se você tem um corpo, você tem várias opções. Por que você vai escolher qualquer um para estar na liderança? Só porque ele disse que quer, que tem chamado da vida dele? Você tem que analisar. Isso tem que ser analisado. Talvez esse seja um dos grandes problemas de muitas igrejas hoje, que saíram levantando qualquer um, colocando qualquer um lá na frente, e agora a igreja está do jeito que está.
Então, quando o Paulo ele coloca essas qualificações, marido de uma mulher só, sóbrio, não espancador, etc., ele está mostrando uma outra coisa. Ele está mostrando que o homem, o que foi levantado a ministro, a pastor, a obreiro, a diácono, ele não é líder sozinho. O pastor, ele não é pastor sozinho. O diácono, ele não é diácono sozinho. Conforme essas qualificações, fica bem claro que toda a sua família está envolvida. Você é diácono, toda a sua família está envolvida no diaconato. Tá? Você é pastor, toda a sua família está envolvida. Porque senão, você vai cansar de escutar coisas do tipo: pastor, mas a sua esposa não segue isso que você está pregando. Mas o seu filho não segue isso que você está pregando. Mas a sua filha não segue essa doutrina que você está colocando. Então não adianta, toda a sua família está nessa missão de apacentar a igreja junto com você, porque eles precisam ser o exemplo. Eles precisam viver aquilo que você prega. A mesma coisa para todos os demais ministros. Porque essas famílias da liderança da igreja são modelo para todas as outras famílias da igreja. Então, se você tem famílias fracas na liderança, oh meu Deus do céu, as outras famílias da igreja também vão ser fracas. É a tendência. É a tendência. Agora, qual que é a vantagem disso? De você ter famílias fortes na liderança? Né? Porque a psicologia do corpo de Cristo é isso. Tudo começa com a primeira família, a família que está na frente, né? O carro-chefe, servindo de modelo, de exemplo para as demais famílias. Tá? Quais são os resultados de ter famílias fortes na liderança da igreja? É simples. Essas famílias fortes, elas vão influenciar as outras famílias. E essas outras famílias ficarão parecidas com a família do líder. De maneira que, quanto mais o tempo passa, você vai tendo cada vez mais famílias parecidas. Então, se a família do pastor é forte, quanto mais o tempo passa, você vai tendo mais e mais famílias fortes na igreja. E o resultado é uma igreja poderosa. Tá? Porque a família do líder, ela dá o ritmo da igreja, dá o ritmo. Então, se a família é exemplar, você vai ter daqui a pouco várias famílias exemplares. E quando você tem família exemplar, você tem uma igreja unida. Se a família dos líderes é de oração, daqui a pouco você tem várias famílias de oração. E quando a família é de oração, a igreja é de poder. Se a família do líder é obediente à palavra de Deus, daqui a pouco você tem várias famílias obedientes à palavra de Deus. E quando a família é obediente, a igreja é trabalhadora. Se a família do líder é temente a Deus, daqui a pouco tem várias famílias temente a Deus. Em uma igreja, né, com famílias temente a Deus, o resultado é que a igreja é amorosa. Quando a família é santa, o resultado é que a igreja é irrepreensível. Ou quando a família é dedicada às almas, é evangelística, o resultado é que a igreja é generosa para ajudar o próximo. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Então, você vê o reino de Deus, né, tudo funcionando muito bem a partir do primeiro modelo, que é a família da liderança da igreja. Agora, é claro que nem tudo é perfeito. Existem igrejas, muitas igrejas, onde você não vê isso na liderança. Mas eu quero te dar uma palavra. De repente você está numa igreja assim. Saiba que, assim como na família de Jacó, ou por que não dizer na igreja de Jacó, o líder, o primogênito, o Rubem, ele não era exemplo, mas o José era exemplo. E assim como na igreja de Jessé, o próprio Jessé não era exemplo, o seu primogênito, Abinadab, não era exemplo, mas o Davi era exemplo. Na igreja de Saul, o próprio rei não era exemplo, mas o Jonatas era exemplo. Assim também acontece nos dias de hoje. Talvez você está numa igreja onde o pastor não é o exemplo, mas Deus sempre vai ter um José, um Davi, um Jonatas de exemplo nessa igreja. Glórias a Deus, porque é a noiva do Cordeiro, porque é o corpo de Cristo. É porque Deus não desampara o seu povo, não desampara a sua igreja. Por exemplo, todo mundo gosta de falar mal da Laodiceia, a igreja morna, a igreja que Deus vomita, a igreja... Mas Jesus mandou uma mensagem para eles, não mandou? Mandou uma carta para Laodiceia, não mandou? E nessa carta fica bem claro que Jesus é o Senhor daquela igreja. Por mais que fosse uma igreja morna, Jesus, ela também é noiva do Cordeiro. E é por isso que Jesus está se importando com ela, ao ponto de mandar uma carta para eles, corrigindo eles.
Então, por pior que seja a igreja, Jesus é o Senhor da igreja, é a noiva do Cordeiro e Jesus vai tratar com a sua igreja. Então, sempre tem os remanescentes de Deus. Né? Ainda que, de repente, a liderança da sua igreja não é exemplo, mas tem os remanescentes no meio da própria igreja. Né? Aqueles que são exemplo para a glória de Deus. Mas não se engane, isso não quer dizer que todas as igrejas são assim. Existem, graças a Deus, muitas igrejas com pastores, com famílias fortes, que são exemplo, que são uma bênção. E o nome do Senhor é glorificado todos os dias. Amém? Eu desejo que a sua família ela seja forte, seja exemplo para a glória de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe tua vida, tua família e teu ministério. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal.